abrindo um parênteses, porque você não tá vendo o chat, eu tô acompanhando o chat aqui. Beleza. Daniel. Todo mundo comentando sobre a capa do Economist, porque dava como Portugal provável ganhadora da Copa, e a Portugal acabou de ser eliminada agora pela Espanha. Sensacional. Tem alguma outra coisa lá? Você chegou a ver alguma coisa outra na capa da Economist que pode dar outro caminho ou não? Então, a gente tem... eu não tô querendo... Tem gente que acha que quando eu analiso a capa da Economist, eu tô torcendo por aquilo, ou fui eu que escrevi aquilo, ou tô falando que aquilo é verdade. Não é o caso. A gente está só fazendo uma análise, principalmente analisando o que está circulando na internet, né? Analisando as conversas, né? Então o Homer botou a capa aí pra gente. Não sei se foi o Homer ou foi o Lene, né? Não quero deixar... Foi o Homer mesmo, né? Só para dar uma moral aí, para não dar crédito pra pessoa errada, né? Dá crédito a quem merece. Nessa capa, então, Vilela, a gente tem ali o mundo como se fosse uma bola, né? E essa bola está sendo chutada por um jogador de uniforme vermelho. Por que muitas pessoas começaram a partir do princípio que esse uniforme vermelho ele está remetendo não apenas à seleção de Portugal, que acabou de ser eliminada pela Espanha por 1-0, mas ao próprio Cristiano Ronaldo? É porque várias coisas aconteceram ao redor disso ou antes disso. Então, Vilela, primeiro, se você me permite, aí eu vou dar uma explicação por que estava todo mundo acreditando que era Portugal. Tá? A ideia é a seguinte: o Cristiano Ronaldo, algum tempo atrás, ele recebeu uma honraria da Casa Branca, que é uma chave muito peculiar, que foi entregue, se eu não estou enganado, só para 3 pessoas: o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, o Cristiano Ronaldo e a terceira pessoa, não me recordo, peço perdão a vocês. Então ele ganha essa chave numa véspera ali de uma Copa do Mundo que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele recebe essa chave das mãos do presidente Donald Trump dentro da Casa Branca, no Salão Oval. Então muita gente fala, cara, será que isso é uma chancela, isso é um apoio, isso é uma pré-figuração, isso é uma programação preditiva, isso aí é um sinal de que essa é a Copa do Cristiano Ronaldo, que ele é a vez dele, assim como em 2022 foi a vez do Messi. Antes da Copa do Mundo 2022, o Messi se encontra com o presidente da FIFA ali, eles têm uma reunião particular entre eles, mas que tem foto. Aí, além desse presente, dessa chave que o Cristiano Ronaldo recebeu do Donald Trump na Casa Branca, também houve um encontro do Cristiano Ronaldo com o presidente da FIFA. Então, a galera começa a montar esse quebra-cabeça, né? O Homer colocou pra gente aí a imagem da chave, né, que ele recebeu do presidente Donald. Então, a galera começa, caramba, parece que tá tudo apontando pra lá, né? E aí, Vilela, quando você olha, aí é uma outra teoria doida, e lembrando, pessoal, são teorias doidas que a gente está tratando aqui agora, tá? Porque às vezes, Vilela, os caras fazem cortes. Teve uma época que alguém perguntou assim, Daniel, você poderia nos contar aquela lenda, aquela teoria conspiratória da babá do Elon Musk? Aí eu falei, claro, posso contar essa lenda, o que é falado. Aí eu falo, uma senhora chamada Elizabeth contou uma história de que ela era babá do Elon Musk. E aí sabe o que aconteceu, Vilela? Fizeram um corte, e aí não vou falar quem é, mas uma figura importante aí, fez um comentário me zombando de mim, né? Falando assim, olha só as coisas que esse cara acredita, como é que ele pode acreditar num negócio desse? Cortaram a parte que eu falei, ok, vou contar a lenda urbana. Falei, poxa, que covardia, né? Que maldade. Mas tudo bem, só lembrando que a gente está aqui contando teorias mirabolantes e lendas urbanas, ok, pessoal? Não quer dizer que eu acredito em nada disso. O que acontece? As vinhetas das Copas do Mundo, elas tinham alguns sinais estranhos ali que nos induziam para quem iria vencer. A vinheta de 2014 tem uma bandeira da Alemanha ali que aparece. A vinheta de 2022 também tem uma bandeira ali da Argentina. Foi feita uma foto promocional, que eu acho que é da Adidas, e essa foto da Adidas, que era uma propaganda, ela mostrava os campeões desde 1994 até a Argentina. Então, você tinha ali o Cafu estava sentado, tinha uma série de cadeiras, e as cadeiras são vermelhas e azuis. Então, o Cafu era o primeiro sentado, aí você tinha lá, acho que o Zidane, não me lembro quem era, o Thierry Henry, e aí você tinha ali, em pé, o Messi quicando uma bola, e isso seria uma indicação que... obrigado.
Ô, Homer, parabéns, tá, cara? Porque quando eu comentei desse assunto no meu canal, eu penei pra achar essa imagem, cara. Que bom que você achou. E que eu não tô conseguindo ver o rosto da galera, eu não conheço todo mundo também. Vocês sabem o nome de todo mundo olhando aí? Eu não sei o nome de todos os caras, não. Mas o Cafu é o primeiro, se eu tenho certeza. O segundo é o Zidane. Zidane. E depois é o Kaká depois, né? O Kaká tá representando a Copa de 2002, né? Eu peço perdão a vocês, eu acho que eu falei 2002, a Copa que a Argentina venceu. 22, tá no Catar, pelo amor de Deus. Me perdoem, porque 2002 foi o Brasil, né? Vocês sabem que a gente ganhou 94, não ganhou 98, por causa daquele problema todo do Ronaldo Fenômeno, e aí depois o Kaká representa o Brasil. Vocês lembram aí depois quem é? Eu não consigo ver daqui, eu não sei o nome dos caras também. Eu sei que você tem a Alemanha, né, que é ali que está representando 2014. Aí você tem 2018 também. Tem o Xavi Alonso, tem o Kroos aqui, né, na Alemanha. Ah, Xavi Alonso representando a Espanha ali, né? Tá. E aí você tem o Messi em pé e tem uma cadeira vazia azul. Vocês estão vendo, né? Como se na sequência ali a cadeira vazia azul representa 2022, Copa do Catar. E tá o Messi ali fazendo um pepezinho. Eu não sei se, Romer, não sei se você consegue achar a data dessa foto, cara, se ela foi antes ou depois da Copa do Mundo, mas se você não achar, não tem problema, porque é difícil. Mas pode deixar a imagem, Romer, rapidinho que eu já vou encerrar aqui, depois o que gerou outra teoria conspiratória, Vilela, é que depois da cadeira azul que supostamente representaria a Argentina, tem uma cadeira vermelha. Então os caras falam, olha, a revista Economist tem a cadeira vermelha, a vinheta da Copa do Mundo 2026 mostra uma bandeira vermelha na final, na festa, vencendo. Na vinheta da Copa do Mundo 2026 tem um cara com uma camisa vermelha que dá o último chute na bola que encerra o evento. E nessa publicidade, depois da cadeira azul ali na sequência das Copas, da Copa de 2022, que foi a Argentina que venceu, teria a cadeira vermelha, supostamente representando Portugal, que tem um uniforme vermelho. Então, Vilela, por causa disso tudo, do somatório dessas questões, a galera começou a achar que a capa da revista Economist, que acerta coisas curiosas, teria previsto que Portugal venceria a Copa do Mundo. Só que desde o início, vários comentaristas ali, vários estudiosos desses sinais malucos, estavam falando, gente, não é só Portugal que usa uma camisa vermelha. A própria Espanha também usa uma camisa vermelha. Então, pode ser a Espanha, pode ser o Marrocos, Noruega. O México também usa vermelho? Não, né? Verde. Mas a reserva deles não é vermelha, não, né? Acho que é branca, né? Se eu não estou enganado, branca. Então assim, aí é claro que os cara, o brasileiro não desiste nunca, né? Então o cara falou, não, Portugal perdeu, então não era Portugal, deve ser o Marrocos ou então a Espanha. A Espanha acabou de vencer do México, né? Então a galera ainda tá elucubrando, tentando achar uma solução. Mas eu esqueci de falar o fato ali mais instigador dos comentários online, da galera que gosta de teorias conspiratórias, que é o fato de que os Simpsons, num episódio de 1996, eles passou um episódio em que havia uma Copa do Mundo acontecendo nos Estados Unidos, exatamente como está acontecendo agora, e nessa Copa do Mundo mostra as bandeiras dos times que estavam jogando a final. A bandeira, nesse caso, era sim, explícito, a bandeira do México e a bandeira de Portugal. Então isso seria, se você soma isso tudo, e principalmente esse episódio dos Simpsons com a capa da revista Economist, aí a galera foi para essa ideia. Obrigado aí, Homer, colocou a imagem dos Simpsons, né, episódio de 1996, aí está explícito, Portugal e México. É interessante porque México é um dos países sede, né, a gente tem ali Estados Unidos, México e Canadá. Canadá já foi eliminado, né, o México e os Estados Unidos ainda estão concorrendo, e Portugal estava em alta nas teorias conspiratórias por causa desses outros elementos que eu citei, principalmente a chave que o presidente Donald deu para o Cristiano Ronaldo. Então, a ideia de que Portugal venceria veio daí, mas isso não, o fato de Portugal ter sido eliminado agora há pouco pela Espanha, não tira da galera que gosta de elucubrar em cima disso a hipótese de que a capa da Economist ainda pode estar certa com
uma eventual vitória de outras seleções que usam uma cor vermelha, como é o caso da... minha querida esposa aqui, deixa eu mandar um beijo para ela, me lembrou que México também foi eliminado ontem. Então essa, vocês acreditam que eu tava assistindo esse jogo, o jogo foi tarde pra caramba, né? Aí minha esposa dormiu, e aí toda hora ela acordava e fala, México perdeu? México ganhou? O que aconteceu? Aí eu falava, não, o jogo tá rolando ainda. Aí sabe o que aconteceu? Eu dormi, não vi o resultado, aí ela me acordou e falou, e aí, o México ganhou ou perdeu? Eu falei, não sei, eu tive que caçar no celular para ver qual tinha sido o resultado, por isso que não ficou registrado muito aqui na minha mente. Então, pessoal, das 3 seleções anfitriãs, só os Estados Unidos ainda continuam no páreo, e dos 2 times que os Simpsons colocaram como vencedores, ambos já foram eliminados. Então, Simpsons você já deleta, né? O Bart Simpson e o autor dessa vez erraram, né? E a gente teve um erro também crasso, né? Porque a gente teve o Joaquim, né? Em alemão é Joachim, né? Joachim Clement, que era aquele investidor norte-americano, não, alemão, perdão, que tem uma empresa de investimentos, e ele falou que ele tinha ali um sistema econométrico em que ele media a chance dos países ganharem por dados econômicos e dados sociais e tal, e ele, por incrível que pareça, ele acertou os vencedores das últimas 3 Copas. Então o cara tava com uma taxa de acerto assim monstruosa, só que aí o que acontece? Ele foi dar um pitaco que o Brasil ia perder pro Japão, errou, até o Neymar fez uma publicação ali, né, dando uma cutucada, e aí ele falou, não, mas na opinião dele era a Holanda que ia vencer numa final contra Portugal. Segundo o Joachim Clement, ou Joaquim Clement, a final seria Holanda e Portugal. Então, Holanda já foi eliminada, Portugal também. Então, o cara errou feio, né? Pois não, Homer? Estão falando aqui no chat que a Inglaterra também tem um uniforme vermelho. Ah, ela usa também o uniforme vermelho? Ela também tem um uniforme reserva aí vermelho. A Inglaterra que eliminou o México ontem, né? Isso. Foi, né? Então a Inglaterra tá no páreo ainda. Então é claro, Vilela, que qualquer um desses 4 times ou 4 seleções que usam camisa vermelha, só fazendo uma revisão aqui então, Espanha, Marrocos, Noruega e Inglaterra, qualquer um desses 4, caso vençam, o cara vai falar que a revista Economist